E isso mesmo, a morte, a vida, que está tudo interligado, está tudo lá, e o florescer, e o morrer, e o nascer, e o viver, porque está tudo aqui do lado, está tudo aqui numa dimensão, sei lá onde. Nós começamos a pensar em relação à comunicação intuitiva, É. isso aí foi semana passada que a gente pensou, que a gente faz planejamento aos domingos. E domingo passado a gente, vamos falar o quê? Vamos falar de espiritualidade. E E a foi uma comunicação coisa. intuitiva? Há 15 dias atrás, né? Isso já foi 15 Foi. dias Uhum. atrás. E a comunicação intuitiva nos mostra essa espiritualidade. A comunicação intuitiva nos mostra aonde eles estão, como a gente não está sozinho, como tem A gente não tá algo, sozinho. né? Como tem algo que. E às vezes até os animais que são guardiões, né? Que são os nossos. Eu até vou contar. Gente, animais guardiões. Olha só que interessante. Deixa eu só ver aqui que tá comentando. A Carol, a abelha, que é a coisa mais organizada. Gente, uma colmeia. Não tem coisa mais organizada que uma colmeia. Passarinho faz ninho perfeito. A natureza, gente, ela é muito perfeita. Ela é muito perfeita. Ela não erra à toa. A gente acha que tá errado, mas quem tá errado é a gente. Eles sabem o que fazem. Falando em espíritos guardiões, olha só. Quando eu era criança, eu vi uma história de uma pessoa da família que falou assim que, eu não vou citar nomes, nada, tá? Mas ela falou assim que ela estava lá sossegada no quarto, sei lá, lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, e de repente começou a pular um espírito, não tinha cachorro na casa, cachorro vivo. Começou a pular um espírito de um cachorro na janela do quarto dela, enfurecido, louco, enfurecido. Ela ficou muito assustada, saiu correndo, ninguém entendeu nada. Gente, minutos depois, o pai dela estava saindo para trabalhar, chegaram bandidos armados, renderam ele no portão da casa, só que acho que levaram, sei lá, a carteira e foram embora. Eles não entraram na casa. Vocês conseguem imaginar que poderia ter sido muito pior, eles poderiam ter entrado naquela casa, mas o que aconteceu? Tinha um espírito guardião naquela casa. Uma outra história, um pessoal num churrasco, um monte de gente, devia ter umas, sei lá, umas 15 pessoas no churrasco, e uma dessas pessoas viu um cachorro, o espírito de um cachorro, dormindo embaixo da pia da churrasqueira, da área ali da churrasqueira. E só que ela falou assim, eu não vou falar nada pra ninguém, porque senão o pessoal vai achar que eu tô louca ou vai sair todo mundo correndo assustado, que era noite, já era de noite. Na hora de ir embora, só que o cachorro tava sossegado. Na hora de ir embora, apareceu um monte de cara armado e só que assim, metade da galera conseguiu fugir, se esconder, porque era um lugar, já era noite, era um lugar que não tinha tanta iluminação. Metade da galera conseguiu se esconder e metade, sei lá, levaram, né, carteira, celular, essas coisas. Mas, gente, e é o que eu falo, não poderia ter acontecido coisa muito pior ali? Tinha um cachorro guardião ali. Gente, vai me falar que isso não é espiritualidade? Espiritualidade, não religião. Não tem nada a ver uma coisa Não, com a outra. não tem uma coisa, até porque nós duas aqui ainda temos também segmentos completamente diferentes. A gente E nem no fala final sobre das contas, religião, não, a gente nem fala sobre essas coisas. Então a ideia era exatamente a espiritualidade, o que tem lá na outra dimensão, né? E isso nos faz expandir, me fez pensar nos nossos. A gente trabalha com radiestesia, a gente trabalha com floral de plantinha, que é a energia da planta. Aí a gente trabalha com chakras para fazer equilíbrio dos chakras. Lá vem de novo coisas energéticas. Aí a gente faz reiki, aromaterapia, aromaterapia. tudo envolve, gente, espiritualidade. E repetindo, espiritualidade e religião são coisas diferentes, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa Que pode para ser espiritualizada equilibrar, mesmo sem seguir nenhuma religião, tá? A gente está sim, falando sim. sobre essa consciência espiritual. Essa consciência que a gente acessa nas comunicações. E que foi a partir do ponto que paramos para pensar, nossa, a gente
Conversa com quem? Foi uma dessas. Com quem que a gente conversa? Com quem que a gente acessa? Quem é esse que a gente acessa? E, na verdade, não é exatamente o cachorrinho, né? O Kim. Não é o Kim que se mostra pra Uhum. gente. Na verdade, na comunicação acaba sendo o eu superior do Kim, a consciência. E aí um monte de gente vai chamar de vários nomes, mas a consciência dos animais, dos animais. E isso é lindo. Isso é lindo, Isso. gente. E essa live, eu e a Kelly, o nosso propósito é esse, de trazer essa expansão de consciência para a gente conseguir ver um pouco além daquilo que a gente pode enxergar, né? Porque para a gente não ver ali os animais apenas como um ser de carne e osso, né? Eles têm sim, têm um espírito. Inclusive, teve um relato que eu vi de um cachorro que ficou, quando ele morreu, o tutor ficou muito mal, ficou muito triste, e ele esperou o tutor falecer depois de anos para encontrar ele, e assim, tudo isso foi dito através de comunicação intuitiva, tá? Através de comunicação intuitiva. E aí, depois que eles se encontraram, sabe, ficou tudo bem, aí tem gente que aí já entra em questão de reencarnou, não reencarnou, mas isso daí a gente não vai entrar em detalhes. Lia não tem consciência quando pula na minha cortina. Ela tem sim, ela quer mostrar alguma coisa aí pra você. Vamos ver através, vamos ver através do A MPC o que a gata, Lia né? quer dizer. A Lia é A minha terrível. deve ser uma gata que deve estar exatamente fazendo o instinto dela. O que que ela faria? Pularia na árvore, não é? Já que não tem árvore, Exatamente. eu tenho que pular nesses gominhos que parece uma árvore, provavelmente. Tá toda furada. Porque é Gente, é isso, né? isso. A gente coloca os animais dentro de casa, dentro dos apartamentos, os cães, os gatos, e a gente domesticou. Sendo que a gente domesticou mais ou menos, porque eles têm ainda a ancestralidade deles, ele ainda tem o instinto, tem as coisas dele, a vida biológica deles. E é isso, é o tal do caçar das lagartixas, pular em cima das cortinas, achando que tem alguma coisa ali, e é uma árvore. Imagina que é uma árvore que eles estão pulando. E a ideia é essa, a ideia é que a gente olhe para eles como seres espirituais, como seres que estão ali entendendo muita coisa além do que a gente consegue olhar. Então vocês olhem para os seus animais, para quem tem, provavelmente quem está aqui gosta. E assim, eles sabem de tudo, na grande maioria das vezes, eles sabem de muita coisa, eles percebem. Eles Eles percebem o percebem. nosso estado. Eles percebem o nosso. Não adianta a gente enganar. Tem uma cliente, Kelly, eu estou tentando ficar bem. Mas eles sabem da alma. Eles sabem da nossa vibração. É. Então não adianta ser aqui. Então, por isso a energia, a necessidade de mexer aqui, de se trabalhar aqui. Então, é olhar eles como uns seres, caraca, vocês fazem coisa pra caramba e a gente tá aqui num aprendizado, como eu falo, ficam lá puxando a nossa orelha É. e, Num e tudo, aprendizado que né? não aprende. A gente tá num aprendizado que não aprende, gente. Porque eles estão ali, mostrando, dando tapa na nossa cara e a gente não aprende. A gente teima em não olhar para isso, não olhar para eles. E cada um no Então, seu tempo, né? E cada um no seu cada um no seu tempo. E tempo. é muito interessante sobre as constelações familiares. Tem gente que não conhece constelação. Aqui, provavelmente, uma grande maioria das pessoas conhecem. E quando a gente vai falar do que se trata, tem gente que corre e fala: ai, não quero ver, não quero olhar. É. Então, não tá pronto, tudo bem, mas vamos tentar dar um passinho, vamos tentar fazer a Fazer um nossa parte, movimento. né? É. Vou tentar fazer um Porque movimento menor que seja. é bem isso. Porque a partir do momento em que você
se abre para ter esse olhar, tudo começa a mudar, gente. Começa a mudar aqui dentro, muda aqui dentro, e tudo à nossa volta muda. Isso. Eu ia falar de alguma coisa, não lembro. Ah, alguma coisa que a gente. Bom, não lembro, depois eu lembro. Pode falar, Kelly, que você estava falando. E é isso, a comunicação intuitiva acaba até, hoje em dia a gente pode até fazer perguntas em relação a se eles vêm sempre como cachorro. Era outro ponto, né? Se eles reencarnam, tem uma linha que diz que eles reencarnam muito rápido, né? Que eles não ficam tanto tempo lá do outro lado, lá na tal da dimensão que a gente não sabe qual é, e que eles reencarnam em outros, sei lá, mas quem tá sempre vem cachorro, vem cachorro. Eu confesso que aqui eu não sou especialista na espiritualidade e a gente tem até que ler, mas tipo assim, se fazemos comunicação intuitiva, tem algo aí. Sim. Tem algo aí. E é isso. Olhar para os animais com esse olhar mais diferenciado. E falando em reencarnação, é uma coisa assim que eu não acreditava, mesmo porque a religião que eu sigo acredita assim em vida eterna e não reencarnação. Mas, gente, a maioria das comunicações que eu fiz até hoje, os animais me mostram que vieram em outras vidas e viveram muita coisa. E eu fico, e aí, será que realmente existem outras vidas? Existe reencarnação? Porque se é uma coisa que eu não acreditava, como é que eles vieram trazer isso pra mim? Né? Se era uma coisa que eu acreditava e fosse uma coisa da minha cabeça, nenhuma mensagem ia vir desse jeito, não é verdade? Devido à sua crença, né? Do que eu creio, do que Exatamente. veio da minha crença nos últimos, na crença do que você acredita. Exatamente. E aí, será que esses Legal. animais que estão vindo para mim, para fazer a comunicação, não estão querendo me fazer mudar essa forma de pensar, de olhar para essa espiritualidade? Tem isso também, porque, gente, ninguém chega na nossa vida por acaso. Pessoas, animais, pacientes, pacientes que eu falo porque eu e a Kelly somos veterinários. Pacientes, nada, gente, nada nem ninguém chega na nossa vida por acaso. E até fazer uma live sobre a espiritualidade dos animais. A gente quase não fez. A gente se desligou por causa das nossas crenças. Será que a gente realmente queria falar da espiritualidade? Algo que eu não sei. Não que a gente não acredite, mas isso, da reencarnação. Porque no final das contas, quantos querem saber? Ah, o cachorro vai voltar para mim? Quantos já me perguntaram? Ai, será que ele volta? E das vezes que eu fiz a comunicação, eu já. Você fez só um de cachorro morto, né? Desencarnado. Ele já estava em outra. Tipo assim, eu tava pensando num cachorrinho, era até o pelado da Evelyn. Eu tava pensando nele e me conectando com a consciência dele. Oi? Me aparecia um filhote branco, nada a ver com chau-chau, vira-lata, brincando, correndo, no meio de folhas. Oi, não estava entendendo. Isso foi uma experiência que eu tive de animal que nasceu de novo. Falei, gente. Olha que E aí interessante. eu perguntei para ela, Evelyn, quanto tempo o pelado morreu? Ah, acho que tem uns 3, 4 anos que até então eu não sabia quanto tempo o cachorro tinha morrido. Então, realmente. E aí a gente fica, né, a comunicação, eu acredito que mais para frente, daqui uns anos, isso vai ficar muito comum pra gente. Sim, sim. Porque Essa, o que eu e a Kelly por estamos quê? trazendo, gente, não é boa noite, Cláudia. O que eu Boa e a noite, Kelly querida. estamos trazendo não é uma coisa nova. E não é uma coisa que eu e a Kelly estamos criando, tá, gente? Só que não era tão divulgado assim antes. Porque A existe muito comunicação? não, essa questão da espiritualidade. Porque relacionada aos animais. Porque existe muito essa questão da crença, de religiosidade,
né? Essas crenças limitantes que nos limitam através da nossa cultura e tudo isso, né? Então, não é uma coisa que está começando agora. Isso existe, ó, já há muito, 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 muito tempo. Só que a gente ainda não vê tanta gente falando disso. Então, com certeza, daqui a alguns anos, isso daí vai estar muito mais difundido. Muito mais difundido. E a gente não vai ser Eu mais acredito. louca, Kelly. Exatamente, é que nem fazer comunicação intuitiva. Hoje eu fui numa família, falei, Rose, vamos fazer a comunicação da a Capitu caiu da escada, tá sem andar. Uma outra colega veterinária tá achando que foi um AVC, qualquer coisa assim. Gente, se a gente fizer a comunicação intuitiva, a gente pode esclarecer bastante coisa. O que que aconteceu para Facilita. você ter caído daquela escada? Né? Dá para esclarecer muita coisa que está acontecendo, além, claro, do sistema, além dela, mas por que está passando por isso? Então, eu acho que quando nós, seres humanos, estivermos mais conectados, mais entendendo a nossa jornada aqui, realmente a nossa expansão de verdade, o nosso amor, o nosso papel, o nosso servir à vida, que a gente ainda não entendeu. A gente ainda não entendeu o que viemos realmente fazer Não. aqui. Quando A gente entendemos de alma, olhar para os animais e tentar pelo menos um pouquinho, Porque eles se sabem para que esforçar. vieram. Eles sabem para que Isso. vieram, gente. Eles sabem, a Ele gente está aqui, sabe, ó. A né? gente está aqui apanhando, às vezes a pessoa tá lá com 80, 90 anos no leite de morte e ainda não sabe o que veio fazer aqui. Então, os animais, falando agora da evolução espiritual, eles estão muito mais à frente, gente, porque eles já sabem para que eles vieram, eles já sabem para que eles estão aqui. Eles aceitam, boa noite, Sanzara, e eles aceitam isso, eles aceitam o destino deles, o papel deles aqui, e eles passam a vida com muita gratidão, por mais difícil que seja o destino desses animais. Tá? Isso inclui animais que vivem na rua, animais que são criados para circo, tudo isso. Eles sabem para que vieram, mas eles aceitam o destino deles. Ah, e como que vocês sabem disso? Comunicação intuitiva. Então, a comunicação animal, essa conexão, eles conseguem passar essa mensagem através dessa conexão. Então, tudo isso hoje a gente consegue saber, tá? Não é porque a gente acha que é assim, não. Tudo isso a gente Tem sabe. livros. E tem livros daquela mulher da americana, em inglês. Tem Tem do livros Sheldrick também. que fala dos campos, exatamente, que fala dos campos, exatamente da Então, gente, telepatia. tem bastante livro hoje falando sobre isso, sobre a espiritualidade dos animais. E, gente, tem tanta coisa que a gente precisa aprender com eles, né? Para que esses animais estão chegando na sua vida? Tem gente que fala assim, nossa, eu só vem animal cheio de problema para mim. Por que será que esse animal vem cheio de problema para você? É à toa? Não é à toa. Tem algum motivo, tem muita coisa que você precisa aprender. Sabe por quê, gente? Tudo que acontece na nossa vida, se a gente não aprende por amor, a gente aprende pela dor. Então, se você não enxerga esse animal que chegou na sua vida, não enxerga da forma como ele quer como ele se apresenta, para que ele veio, o que ele veio te ensinar. Se você não aprende com ele, esse cachorro um dia vai morrer, vai chegar outro que vai te causar mais dor. Gente, isso vai se repetir até você girar sua chavinha e enxergar isso. As repetições, Tá, né? As repetições. As repetições, e até em relação às mortes, né? Vai morrendo um bicho atrás do outro. Por que que morreu? O que que aconteceu? Isso aí tudo tem, óbvio, quando tá muito velhinho e tal, já é a hora do animalzinho partir, mas quando o animal é jovem, né? Sempre tem algo aí na história. Tem. A ideia é olhar para os nossos animais de uma forma diferente. A ideia é entender que eles são
seres espirituais e talvez até muito mais evoluído do que a gente, se a gente pensar em amor condicional, em preservação da espécie, em vários aspectos a gente consegue ver os animais muito mais evoluídos. Parece até doideira, né? A gente falar Parece. isso. Parece porque a gente se acha tão Parece. grande, né? A gente se acha tão grande, tão evoluído, tão dono do mundo, e a gente não sabe nada.